Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vamos para a nossa aula de futebol. Essa é a aula número 35. Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. Como vocês podem ver, a aula de hoje é sobre a Copa de 2002. A última Copa que o Brasil conquistou o título. Eu separei essa aula em duas partes, para que eu possa falar com calma, analisar com calma o que deu certo, o que o Brasil fez de correto, onde acertou, para que conseguisse chegar à final da competição e ao título, este título tão importante na história do futebol brasileiro, o pentacampeonato. Vamos para a parte 1. Algumas informações. Primeiro, sobre a Copa. A Copa de 2002 foi realizada em dois países, no Japão e na Coreia do Sul. Por sinal, a primeira Copa sediada por dois países. Muito interessante, porque foi a primeira Copa sediada fora da Europa e das Américas. Então, a gente pode notar como a Europa e as Américas sempre dominaram, vamos dizer assim, o futebol, as Copas do Mundo. Claro, o futebol já é praticado e há muito tempo na Europa e nas Américas, já é uma paixão, digamos assim. Os países de Europa e das Américas gostam muito do futebol, o futebol faz parte desses países há muito tempo já. Então, só em 2002 nós tivemos uma Copa sediada fora da Europa e das Américas. E também a Copa de 2002 foi a última Copa onde o campeão da edição anterior garantia vaga. Isso é, a França, que foi campeã em 98, garantiu sua vaga em 2002. Mas o Brasil, que foi campeão em 2002, não garantiu sua vaga para 2006. Teve que passar por eliminatórias para conseguir garantir sua participação em 2006. Então, em 2002 foi a última vez que isso aconteceu, que o campeão da edição anterior já garantia automaticamente a vaga. Essa Copa teve uma média de público de 42.300 pessoas por jogo. E vocês sabem que eu gosto de mapa, então para situar, para quem não sabe onde fica o Japão e a Coreia do Sul, aqui é o mapa mundi. Aqui, ó, esse país é o Japão e esse país pequeno aqui é a Coreia do Sul. Quando eu digo pequeno, em comparação ao Brasil, por exemplo, tudo bem que o Brasil é um país bem grande. Mas, ó, então aqui é a Coreia do Sul e aqui o Japão. Aqui é o mapa só do Japão. E aqui o mapa da Coreia do Sul. Nós podemos notar como esses dois países estão próximos um do outro. Muito bem. Voltando aqui aos números da Copa. A média de gols foi de 2,5 gols por jogo. O melhor ataque da competição foi do Brasil com 18 gols. O artilheiro foi o Ronaldo Fenômeno com 8 gols. E a maior goleada da Copa de 2002 foi da Alemanha, 8-0 na Arábia Saudita. Muito bem, vamos começar a entender a campanha do pentacampeonato. Como o Brasil chegou à final e ao título. A primeira fase, o Brasil caiu no grupo com Turquia, China e Costa Rica, um grupo relativamente fácil. A Turquia foi muito bem nessa Copa, fez uma bela campanha e chegou à semifinal, como nós veremos. Mas a China e a Costa Rica, podemos dizer que são seleções sem muita tradição no futebol. Não deram trabalho, tanto que o Brasil aplicou goleadas. Então o Brasil estreia contra a Turquia, ganhando de 2-1, faz 4-0 na China e 5-2 na Costa Rica. Vamos ver os gols da primeira fase? Para entender mais ou menos o que o Brasil fez para chegar, para se classificar tão bem. Então vamos lá.
Então, aqui o primeiro gol da seleção brasileira na Copa, gol do Ronaldo, cruzamento do Rivaldo, gol do Ronaldo. Então, esse gol mostra o que seria muito comum nessa Copa, essa dupla Rivaldo e Ronaldo funcionando muito bem. Dois jogadores excelentes, acima da média. O Rivaldo faz o segundo gol de pênalti, um pênalti polêmico, porque foi falta, mas a falta foi cometida fora da grande área. Foi bem na entrada da grande área, mas se existisse VAR, provavelmente a falta seria fora da grande área. Mas, enfim, foi pênalti. O Rivaldo converte muito bem o pênalti com sua categoria. Essa dupla Rivaldo-Ronaldo, como eu disse, funcionou muito bem. O Ronaldo foi o artilheiro da Copa e o Rivaldo, na minha opinião, foi o melhor jogador da Copa. Não foi eleito, o que foi injusto, na minha opinião, porque, para mim, ele foi disparado o melhor jogador da Copa do Mundo. Não foi eleito pela FIFA, enfim, mas, para mim, foi o melhor jogador da Copa do Mundo, com certeza. Bom, então o Brasil ganha de 2-1, a primeira partida. Essa é a segunda partida contra a China. Primeiro gol do Roberto Carlos, batendo falta, aquela bomba, aquele chute bem forte, característico do Roberto Carlos. Faz 1-0. Rivaldo marca o segundo gol. 2-0 Brasil. Terceiro gol, uma cobrança de pênalti. Ronaldinho Gaúcho faz o seu primeiro gol na Copa. Brasil 3-0. E para fechar o placar, quem vocês acham que fez o gol? Quarto gol, Ronaldo Fenômeno. E aí nós podemos analisar os 4 gols aqui do Brasil, 4-0 na China. Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. 4 jogadores que marcaram história na seleção brasileira, fizeram história no futebol mundial, podemos dizer. 4 jogadores excelentes, acima da média. Mas o que levou o Brasil ao título não foram 1, 2, 3 jogadores. Foi a força do grupo. Futebol é um esporte coletivo. Quem ganha, quando um ganha, ganham todos. Quando um perde, todos perdem. Então, esses 4 jogadores, eu quero dizer que marcaram história no futebol mundial. Mas o que levou o Brasil ao título, com certeza, foi a força do grupo. Então, o último jogo dessa primeira fase da Copa, contra a Costa Rica. O Brasil vence muito bem. O técnico Luiz Felipe Scolari, o Filipão, até utilizou alguns jogadores reservas. Então, o Ronaldo abre o placar, faz o segundo gol também. O terceiro gol, um belo gol, marcado pelo zagueiro Edmilson. Olha que belo gol do zagueiro Edmilson. E olha o zagueiro dentro da pequena área. Por quê? Como nós veremos na próxima aula, o Brasil jogou num esquema. O Brasil jogou num sistema tático com 3 zagueiros. Então, o Edmilson, o terceiro zagueiro, ele tinha mais liberdade para subir ao ataque porque era um zagueiro de muita categoria. O Rivaldo marca o quarto gol. Grande Rivaldo. E fechando o placar, o quinto gol marcado pelo lateral esquerdo Júnior, o reserva do Roberto Carlos. 5-2. O Brasil encerra sua participação na primeira fase. Se classifica muito bem em primeiro do grupo. E como nós veremos na próxima aula, o Brasil enfrenta grandes seleções na segunda fase, faz excelentes jogos muito bons. E uma curiosidade sobre essa Copa, o horário dos jogos. Como a Copa foi no Japão e na Coreia do Sul, os jogos eles foram num horário diferente que nós não estamos acostumados a assistir uma partida de futebol. Teve jogo do Brasil que foi às 3h30 da manhã. Você imagina assistir um jogo à madrugada. Alguns jogos eram 7, 8 da manhã.
E a gente sabe que em partidas do Brasil na Copa do Mundo é aquela festa, as pessoas gostam de fazer festa, então a festa começava cedo, em 2002. E as pessoas tinham que trabalhar depois das partidas, enfim, foi uma coisa bem marcante dessa Copa de 2002. E, bom, a aula de hoje é essa, na próxima aula veremos a segunda fase, né, e o esquema tático utilizado pela seleção. Não percam a próxima aula, a parte 2, e não se esqueçam de deixar seus comentários, deixe sua curtida, inscrevam-se no canal da Secretaria de Esportes de Ubatuba e até a próxima aula. Nos vemos lá.